Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Capato, eu sou psicólogo e coach e no vídeo de hoje vamos falar sobre estresse no trabalho. Quem aí já passou uns perrengues na parte profissional? Roda a vinheta! No vídeo de hoje vamos falar sobre estresse no trabalho. É uma das principais queixas que eu vejo no mundo corporativo e também no lado pessoal das pessoas. Então, tanto nos meus atendimentos na clínica, como nas consultorias e mentorias que eu dou, eu recebo muitas queixas de um alto índice de estresse no trabalho. Ou seja, as pessoas estão com uma carga mental e emocional muito grande e as empresas não estão sabendo acolher e lidar com isso. E da mesma forma, do outro lado, as pessoas não estão sabendo que caminhos tomar para regular esses pontos. Então, quando a gente pensa em estresse no trabalho, a gente pensa em ambientes que possuem, na maioria das vezes, um excesso de cobrança. E aí a gente tem que pensar que é um excesso de cobrança externa, que às vezes a empresa dá diante do colaborador para resultados, e cobrança interna, porque as pessoas, na hora que começam a desenvolver o seu papel, além do estresse que tem de uma cobrança que vem do líder, do chefe e tudo mais, tem a cobrança interna de querer fazer aquele resultado o melhor possível e o quanto antes. E aí isso ajuda a sobrecarregar o sistema, o cérebro ali, a carga emocional que você direciona no seu dia a dia. Outro ponto, que é um influenciador dessa questão do estresse, é a falta de processos definidos nas empresas. Ou seja, se eu tenho tudo muito aberto, a maioria das pessoas não tem um direcionamento do que ela tem que executar. E aí, se os processos não são bem definidos, a gente não tem uma rotina estabelecida, o líder geralmente não vai cobrar ou puxar, poder incentivar diante dos resultados estabelecidos, e isso amplia, podendo gerar retrabalho para as pessoas e até uma sobrecarga muito grande. Ou seja, eu estou fazendo meu trabalho por 3, ou nossa, eu fiz isso ontem, estou tendo que refazer porque alguém deixou de me dar uma informação muito importante. E isso vai aumentando a carga emocional dos colaboradores. Outro ponto é a falta de liderança. E na maioria das vezes a questão da liderança é comunicação. Os líderes não estão tendo uma abertura para chegar até a pessoa e poder alinhar sem estralar o chicote, que a gente brinca, que é aquele modelo tradicional, mas de conversar com o seu colaborador, e isso acaba potencializando o estresse da pessoa, porque sabe aquele líder que aparece só para dar bronca ou só para falar quando tem algo errado, a famosa cultura do erro? Isso acontece muito, gente. E aí isso gera uma carga de estresse muito grande e um desgaste tanto para os funcionários quanto para as lideranças, que acabam caindo o rendimento da equipe ou da empresa por algo mínimo que poderia ser resolvido com uma conversa. Então o diálogo é um ponto crucial para a liberação desse estresse e para poder alinhar o papel profissional também dentro do seu dia a dia. Outro ponto importante que a gente vê é a questão de expectativa versus resultados. Quando o resultado, por N variáveis, não chega diante do esperado. Então, por exemplo, se eu trabalho com vendas, na maioria das vezes, seja no varejo, assim, as pessoas trabalham com metas. Tem uma meta pré-estabelecida com base, às vezes, no ano anterior, ou até mesmo com visualizações do mercado, e nem sempre aquele resultado vai chegar. É culpa do vendedor? Não necessariamente. Às vezes o mercado está oscilando, o poder de compra no país reduziu, ou tem alguma crise financeira que influencia, ou seja, N variáveis influenciam na expectativa que foi passada diante da equipe pela liderança para chegar naquele resultado. Quando a expectativa versus realidade não encaixam e não acontecem, vem uma sobrecarga e um desgaste muito grande de não comunicação e ao invés de diálogo, do líder apoiar, acolher, incentivar como a pessoa fazer diferente, ele chega cobrando, estralando o chicote e falando que os resultados não estão acontecendo, sendo que a pessoa está ali trabalhando e dando o seu melhor o dia todo. Então, na maioria das vezes, a gente tem líderes que não fazem essa ponte de entender, observar a equipe, ou ele não gerou resultado, mas ele organizou o ambiente de trabalho, ele fez prospecção, ele rendeu o dia todo, talvez não deu aquele número, mas ele rendeu o dia todo. Será que eu estou avaliando isso? Na maioria das vezes, não.
infelizmente a gente tem um resultado para devolver no papel profissional. E as pessoas não conseguem fazer esse alinhamento na balança. Então, mais comunicação é uma chave também muito importante. E aí vem o que a gente mais tem ouvido falar, que é o famoso burnout. O burnout é uma doença hoje classificada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como estresse por esgotamento profissional. Sabe aquele momento que você vai, trabalha, faz 1000 coisas no seu dia, você já não está muito animado no dia, chega no dia parece que você não fez nada, você não quer estar no seu ambiente de trabalho, o seu desgaste parece que é contínuo. Sabe quando você está com um cansaço tão frequente que o rendimento não vem? Você faz, as coisas não acontecem. Faz, a hora não passa. Então, são exemplos de situações típicas de burnout, que é esse estresse acumulado que faz a pessoa, a imagem é sempre um pavio de fósforo, assim, né, uma cabecinha de fósforo estourada, faz a pessoa explodir. E aí, por N coisas que ela vai segurando e não alinhando, ela chega nesse momento de explosão, que é um pico emocional, de desgaste, e gera a classificação do burnout. O burnout antes não estava classificado pela OMS como uma doença ocupacional. Então ele tinha classificação dentro de psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras que faziam essa avaliação e já estava mais frequente, principalmente agora, no século XXI. Esse número aumentou e a partir de 2022, se eu não me engano, entrou pela OMS a classificação do burnout como uma doença ocupacional. Ou seja, existe um CID hoje, né, que quando você vai no médico, você está diagnosticado com burnout, você consegue um atestado, um afastamento ou indicação de um tratamento devido a esse estresse acumulado. E aí detalhe, gente, não é todo mundo que é estressado no trabalho, porque tem gente que todo dia está estressado e não é assim que se classifica o burnout. Tem uma sequência de situações que coloca você com esse rótulo e que diagnostica você diante dessa situação. E aí a gente olha que 30% hoje, diante de dados da OMS, 30% dos profissionais hoje têm esse diagnóstico de burnout ou já tiveram esse diagnóstico de burnout. 47% dos trabalhadores hoje dentro do Brasil têm uma classificação ou diagnóstico de ansiedade ou depressão. E o Brasil hoje é o segundo lugar dentre os países com trabalhadores classificados com um cansaço extremo. Ou seja, se a gente for olhar e analisar os dados e os índices que aumentaram muito depois de 2020, a partir de 2020 por causa da pandemia, o Brasil é um dos principais países entre os 5 primeiros que tem classificações ou doenças diagnosticadas por questões de influência do trabalho, de desgaste do trabalho, de estresse no trabalho e até de outros fatores como ansiedade e depressão que eu acabei citando. Isso cria um alerta enorme para você que trabalha e está num nível de desgaste muito alto, estar atento com a sua saúde mental, e para você que é dono ou gestor de empresa, também olhar para a sua equipe. A maioria das empresas tem ignorado essa questão da saúde mental e não incentivado a busca pelo autocuidado. Eu conheço dentro de algumas empresas que eu trabalhei na área, na pandemia, tiveram algumas empresas que estavam em momento de corte, reduzir custo, reduzir pessoas. E eu, como colaborador e como consultor voltado para desenvolvimento, fazia o lado oposto, de desenvolver essas pessoas quando tinha muito mais outras pessoas fazendo cortes. E aí, essas empresas que não incentivam, geralmente vão ter um desgaste muito grande em seguida, ou até mesmo um número de não crescimento dos seus colaboradores também aumentando. Então, se você trabalha num lugar ou se você é gestor de alguma empresa, fique atento a esses pontos. Você está desenvolvendo sua equipe? Você está colhendo e olhando para a saúde mental dessas pessoas que estão com você? Ou você está preocupado só com o resultado? Entenda que pessoas precisam de pessoas. E se você não cuida de quem está com você, se você não direciona quem faz o seu resultado vai cair e o seu resultado não vai chegar. Então entenda que existem sim fatores dentro do trabalho que são estressantes e que influenciam nas atividades das pessoas e colaboradores que você tem. Alinhe essas funções, reduza os fatores estressantes através de uma pesquisa de clima, ouça a sua equipe. E a partir dessa demanda que você ouvir,
começa a lapidar o seu ambiente, começa a lapidar as pessoas que estão com você, para você fazer uma virada para um lugar novo e para um movimento novo de desenvolvimento e não de corte. Quando a gente olha para isso, a gente acaba incentivando, como recursos humanos, áreas de desenvolvimento, a você trazer o colaborador para ter mais escapes, atividades de relaxar, atividades de desenvolver, atividades que possam trabalhar essa questão do cuidado pessoal, porque muita gente não tem a orientação do simples que ele pode fazer para se cuidar. Muitos funcionários não têm uma rotina de check-up até mesmo nos médicos. Então, faz parte, é um papel da empresa também ter esse olhar para o fator humano. Se você trabalha em um lugar que não tem isso, atenção, indica para a pessoa começar a desenvolver esse ponto. Se você trabalha em um lugar que já tem, valoriza. Muitos lugares cortaram, foram para o lado oposto de desgastar e não de incentivar e desenvolver. E essas são as dicas que a gente tem olhando para as questões de estresse no trabalho. Ou seja, fique atento para como está você no seu papel, como está você na execução dos seus desgastes e como você está gerenciando as suas emoções diante disso. Busque um profissional, desenvolva o seu autoconhecimento e não esqueça de poder potencializar o maior recurso no trabalho, que é você. Para você que gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal. É muito importante para mim poder ter mais pessoas ou alcançar mais pessoas diante dos vídeos que a gente está postando. E não se esqueça de acompanhar a sequência de vídeos e indicar o que você quer ouvir aqui também. É importante para a gente saber. Valeu? Até o próximo vídeo e tamo junto!